todo mundo conhece, né? Eu acho que ninguém aqui deve ignorar, o que seria o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio que vem do vocábulo grego deuteros, significa repetição, e nomos significa norma, lei, seria a repetição da lei. Que no caso, esse livro bíblico que se chama Deuteronômio, ele na verdade não é uma repetição da lei, ele é uma reformulação da lei, que o povo vinha, na verdade Moisés está ali no 38º ano já de deserto, estava caminhando no deserto há 38 anos, faltando 2 anos para completar 40, e no 38º ano, eles ali parados, né, porque a gente fica pensando que o pessoal estava no deserto, panguando, mas tinha muitas atividades, o próprio livro de Deuteronômio você vai ver, que eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, então elas faziam comércio com as nações ao redor, compravam dos midianitas, dos amonitas, dos moabitas, eles faziam comércio, né? Na verdade era um povoado, era uma ocupação, que não é linha rosa, porque 3 milhões de pessoas é muita gente. Então, aquela ocupação não estava ali estática, eles produziam, faziam comércio, isso tudo é bem relatado no livro de Deuteronômio. E aí, nessa repetição da lei, que não é uma mera repetição, que é uma reformulação, uma releitura, uma readequação, ele está, digamos assim, repetindo tudo que eles viram em Êxodo, Levítico e Números, mas agora com um detalhe: vocês estão chegando na terra que o Senhor tinha prometido. Então agora essas leis vão ser repetidas, adequando-as a um lugar onde seria morada fixa, onde vocês vão poder fazer jurisprudência, onde vocês vão poder se conhecerem mais. E aí nessa reformulação da lei, a gente tem pelo menos 4 momentos aí no livro de Deuteronômio. O primeiro, que é a introdução, quando Moisés conta como foi que o Senhor falou com eles e quando começou o processo do Êxodo. O segundo momento é que ele vai repetir toda aquela lei que estava em Êxodo, Levítico e Números, e repetir, tirando muita coisa que a gente acha que vale para hoje, não vale mais, por exemplo, é curioso que ele não repita algumas leis que estão em Levíticos. Ou seja, já no Pentateuco as coisas já começam a caducar. A gente fica domesticando elas até hoje, mas no livro do Deuteronômio, quase tudo que estava em Êxodo e que teve de ser tomado providências ali naquela hora, em Êxodo e em Levítico, já não serve mais, e outras coisas são reforçadas, mas de maneira, digamos assim, mais tranquila, né? É curioso, por exemplo, que há leis que não são repetidas, como aquelas da mulher não poder frequentar as assembleias no seu período de menstruação. Em Levítico tinha esse mandamento porque você estava no deserto, 3 milhões de pessoas, 500 mil mulheres menstruadas num culto, sem chuveiro, sem acesso fácil à higiene. A gente tem aquelas duas polaridades, né? Você tem aquele grupo de crente que quer que isso valha para hoje, tem aquele grupo de crente que fala assim, não, Deus não falou isso não. Não, Deus falou isso sim, mas porque aquele momento exigia que as coisas fossem faladas daquele jeito, né? E o fato de Deus ter falado não significa que a palavra tenha de ser eterna. É Deus falando ali, naquele povo, naquele momento, naquela palavra bem fugaz, que tem a ver com aquele momento. Mas como a gente é idólatra, ou você adora e quer que Deus tenha falado com valor eterno, ou você joga fora, que a gente trata o ídolo assim, né? O pessoal que mexe com alguns ídolos, quando eles não fazem a vontade da pessoa, elas viram de cabeça para baixo, quebram, e a gente faz isso com as escrituras, né? Então é curioso que essas leis não são repetidas, porque agora eles estavam indo para um lugar fixo, onde essas coisas não seriam mais necessárias. E aí você tem então do capítulo 4 até o capítulo 27, mais ou menos, que a gente chama de primeiro discurso de Moisés. Aí o segundo discurso de Moisés, que vai do 27 até o 31, onde ele vai falar sobre as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência àquelas leis. Que a gente adora pegar para nós mesmos, ali eram bênçãos e maldições para aquele povo específico, que ainda tinha uma mentalidade escravocrata, que tinha necessidade de obedecer leis. A humanidade geralmente é assim, né? Isso ficou muito provado para a gente no último final de semana lá no Espírito Santo, onde está aquela guerra, se polícia deve ou não deve. Eu acho essa discussão boa porque eu não preciso de polícia. Eu só preciso da polícia para me defender dos outros. Agora, para mim policiar, não. Quem está sob a lei do amor não precisa de polícia. Mas isso não é o pensamento compartilhado pela população em geral. A população acha que precisa de polícia, tanto é que a polícia fez greve, aí a população de bem
As pessoas de bem invadiram lojas, saquearam. Não tem polícia mesmo, então eu não... Quer dizer, são pessoas que a gente pode dizer que são pessoas alienadas porque elas não têm algo plantado dentro delas. Elas são aquilo que o coletivo manda. Então, se não tiver um limite externo, elas debandam. E são as mesmas pessoas que vão nas redes sociais dizer que bandido bom é bandido morto. Mas se não tiver polícia, eu também sou bandido e vou estourar tudo. E agora eu concordo também que eu tenho que ser morto. Não, mentira. Jamais. Não concordo. Né? Então, olha só, se é assim hoje, numa sociedade organizada, as leis de Deus falando tinham que ter aquele caráter meio tirânico. Né? Porque o povo vinha de quase uma história de Brasil de ex-escravidão do Egito, e isso está fixado, por que não dizer, até no código genético deles. Né? Onde, de repente, eles estavam no deserto, com 40 anos, sem ter egípcios cobrando o serviço deles, batendo neles para eles trabalharem, e aí a tendência deles é ir para o extremo oposto. Já que eu não sou escravo de ninguém, agora eu vou ser escravo de todas as minhas funções interiores. Vou fazer o que der na cabeça. Uma das provas disso é que quando Moisés demora lá 80 dias no monte e ele volta, o pessoal está no verdadeiro bacanal, e até o Arão surtou, porque o cara que estava vindo, Deus fazendo tudo que ele fez lá com Moisés, pega o pessoal e fala assim: me dá os ouros que você tem aí pendurado nas orelhas, vamos construir um bezerro. E aí faz o bezerro de ouro e fala: gente, esses foram os deuses que te tiraram do Egito. Pirou de vez. Mas isso é mente escravocrata, apesar da libertação. Não se engane, nós continuamos sendo assim, em alguma forma. Podemos dizer que a gente evoluiu em algumas coisas, a gente avançou em algumas coisas, mas em muitos recônditos do nosso coração, em muitos departamentos da nossa vida, a gente é escravo e não quer abrir mão disso. E por isso aquelas bênçãos e maldições do segundo discurso de Moisés, que vai até o capítulo 29 mais ou menos. Na verdade 27 e 28. Aí do capítulo 29 a 32 é que a gente vai chamar de terceiro discurso de Moisés, que é quando ele vai falar das palavras finais, né? E tem o finalzinho do livro que ele morre. E aí não foi ele que escreveu, né? Alguém narrou, porque ele não ia narrar a própria morte. Mas de qualquer maneira, essa reformulação da lei, que a gente está dando uma olhada nela aqui agora, ela mostra a gênese de um pouco do que a gente estava vendo no domingo passado. Né? Porque no domingo passado nós encaramos um texto que nos deixa um pouco assustado, onde Deus aparentemente estava endossando uma prática macabra em relação da sociedade em relação à mulher. Ou seja, independentemente da mulher ter cometido ou não um delito, especificamente a traição do marido, o marido tinha o direito de levar ao sumo sacerdote e com ele não acontecia nada, não existia punição nenhuma. E se a mulher tivesse ciúme do homem? Não existia naquela sociedade uma preocupação com a mulher. Tanto é que uma coisa curiosa que a gente vê, as pessoas hoje gostam muito de falar sobre a homossexualidade, né? Você não vê na Bíblia nenhum assunto sobre homossexualidade feminina. Porque não é que ela não existia, porque na cultura hebraica e judaica, na judaica ficou pior, tinha judeu que acreditava que o cérebro da mulher era do tamanho de uma ervilha. Então eles não discutiam nada que tinha a ver com a mulher. E isso especificamente nos territórios santos, né? Na Terra Santa. Lá em Romanos fala que as mulheres também procederam contra a natureza, mas ele está falando mais de outras práticas nefastas, como, sei lá, sexo grupal ou alguma prática sexual íntima que era muito louvada naquela época para denegrir a mulher, né? Mas não necessariamente sobre a homossexualidade feminina, seria que a gente pode falar assim. Então você vai ver no Antigo Testamento tem vários versículos condenando aquele tipo de homossexualidade que tinha uma ligação religiosa, né? O homem que foi encontrado com outro homem como se fosse mulher, está até apontando qual coisa que ele está condenando. Naquelas culturas todas, inclusive nos povos cananeus, era muito comum que homens que tivessem certas características, ele ia deitar com outro homem como se ele fosse a mulher. Né? Isso não era nem um eufemismo para qualquer tipo de homossexualidade. Isso para a gente pensar nesse aspecto. A gente poderia pensar no outro aspecto, por exemplo, que
as pessoas elas não escolhiam ou não se conheciam na sua sexualidade. Tinha alguns critérios sociais. O que era um homossexual? Nasceu canhoto, tem uma chance. Gostava de determinado tipo de arte, ia ter o testículo cortado para ser cantor nos cultos pagãos. Tanto é que isso virou uma cultura em Israel. Você pega os livros dos reis e das crônicas, você vai ver que tinha os prostitutos cultuais, eram os viadinhos da época. Né? Então, se você dizer que isso está falando sobre a homossexualidade que a gente conhece hoje, que hoje em dia, na verdade, quem estuda um pouquinho vai ver que nem existe homossexualidade, existe mesmo um arco-íris de sexualidade. Existem terrenos, fronteiras não muito distintas. Né? Você vai encontrar muitas expressões da sexualidade que você poderia chamar, por exemplo, de homossexualidade disfarçada. Né? Então, mas esse não é o assunto do dia ou da noite, vamos deixar isso para um outro momento. De qualquer maneira, o que a gente vê é que as coisas eram tratadas, então, pensando ou numa questão coletiva ou numa questão masculina. Estava dizendo isso porque eu estava falando que no passado a gente encarou um desses textos, que a gente poderia chamar de absurdos, mas que naquele momento era a palavra de Deus. Né? E aqui, pegando novamente o texto aí, no versículo 24, vamos ler para vocês verem. Eu estava dizendo que aqui nós temos a gênese do que a gente vai chamar de dureza do coração humano. Por quê? Desde o Éden, Deus nos criou e nos deixou na plenitude de todas as coisas, na comunhão com Ele. Tem aquelas filosofias baratas que eu não consigo suportá-las, porque elas têm mais a ver com a nossa desconfiança em relação a Deus, que são aquelas filosofias de universitário, né? Mas Deus não sabe de todas as coisas? Então, se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabia que o ser humano ia pecar, então se Deus criou a gente sabendo que a gente ia pecar, eu sei lá, viu? E são raciocínios que a gente pode até falar de raciocínios perfeitos, mas eles são tão perfeitos quanto humanos. E o que é uma coisa humana? Vamos começar da questão física, né? A gente é pó de estrela, né? Se você pegar a Terra em relação ao universo, o nosso raciocínio não vale nada. A NASA gasta bilhões e bilhões para você descobrir 2 metrinhos ali no espaço. E quase tudo dá em nada. Então, como que eu, que sou um pó de estrela, vou ficar agora dando glórias a Deus às alturas das academias, achando que esse raciocínio matou Deus? Já começa aí. Né? Então, um raciocínio humano te faz pensar assim: Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele criou o ser humano, Ele sabia que o ser humano ia pecar. E Deus nem discute essas coisas com a gente e fala assim: não, na verdade a pergunta é outra. A primeira pergunta é: por que você pensa isso acerca de mim? Já que é para fazer algum raciocínio humano, vamos fazer esse. Porque se do Gênesis ao Apocalipse a revelação é que Deus é amor, por que você desconfia desse Deus que é amor? Ah, porque nós somos muito sensitivos, então quando doeu em mim, eu tenho que desconfiar dele. Né? A gente faz isso. Mas é interessante que esse Deus que é amor, ele vai estendendo tapete vermelho para a humanidade, ele vai pagando todos os micos, ele faz um monte de coisa, inclusive utilizando a linguagem que os seres humanos utilizam. Alguém fala: por que Deus faz isso? Ele é todo poderoso? Por que eu não convenço todo mundo? Exatamente, porque ele é todo poderoso, não de acordo com o raciocínio humano acadêmico. Ele é todo poderoso como Deus, e como todo poderoso ele se revela sobretudo como Pai. Né? Jesus veio aqui dizer que Deus é o Pai nosso, e que Ele é o nosso Abba, né? Que Ele é o nosso paizinho. Então, por que todo esse receio? Mas a gente prefere que Ele continue sendo um pai senhor de fazenda, para que eu continue longe dele e ainda coloque culpa nele. É assim que a gente prefere. Então, esse Deus que vai se revelando a gente, ele não vai ficar se sujeitando a essas questões acadêmicas. Cada um fique com o ídolo que elegeu para si. Fique com as suas ideias acadêmicas, fique com a sua filosofia, fique com o seu cérebro, que ele é tão falho, né? Na verdade, grandes raciocínios são do tamanho da loucura de quem o promoveu. Isso não quer dizer que o raciocínio em si não tenha valor. Todo raciocínio tem o seu valor,
dentro da sua esfera humana. Quando eu quero pegar um raciocínio valoroso, como os raciocínios de Nietzsche, como os raciocínios de quase toda a filosofia que você possa aprender, e quero encaixar Deus nisso, eu já estou cometendo um pecado, porque é um absurdo querer encaixar Deus num raciocínio tão perfeito quanto o humano. Esse raciocínio serve para eu me entender, não para eu entender Deus. Seria até uma blasfêmia, né? Pegar um raciocínio do Hitler para explicar Deus. Acaba na loucura mesmo. E aí, para vocês verem como é que a gente vai fabricando a nossa própria loucura, Deuteronômio 5:24 diz assim, que Deus apareceu no meio daquele povo, já vinha aparecendo, né? Sinais maravilhosos no Egito, sinais maravilhosos no Êxodo, e aí tem uma outra questão também, né? Mas por que Deus escolheu esse povo? Deus escolheu esse povo porque ele é um povo como qualquer um, como nós, para através desse povo se revelar na história. E basta você começar a servir a Deus para você descobrir que você não é muito diferente daquele povo. Porque olha só como é que a gente não é muito diferente. Depois que Deus se manifesta a esse povo, aí, no versículo 23, na verdade, fala assim, o Moisés recontando a história de 38 anos atrás, dos tempos dele. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, Deus lá presente, com presenças físicas, ele falou assim, Deus nem parece que existe, eu queria tanto ver um sinal de Deus, olha sinais vistos aqui. Então, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, quem? Todos os cabeças de vossas tribos e vossos anciãos, ou seja, era gente de autoridade e gente de experiência. Os cabeças e os anciãos. E o que eles falam para Moisés? Olha o raciocínio humano como que é terrível. Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos, o que eles viram? Que Deus fala com o homem e ele permanece vivo. Primeiro ele deu uma constatação. Moisés, nós estamos bobos. Nós estamos passados. Que Deus falou conosco, se fez presente e ninguém morreu. Nós aprendemos, quando nós é pequenininho, lá em Minas Gerais, que quando Deus fala uma coisa, o Zé treme, você fica cego, faz xixi nas calças. Aconteceu nada disso com nós, Moisés. Os líderes mineirinhos falam com Moisés, né? Ele falou assim, olha, então eles constataram que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Mas olha só, que bom, né? Que solução. Acharam a solução. Mas aí, agora, pois, por que morreríamos? A gente não morreu, mas a gente está cismado que a gente vai morrer. E a gente não quer morrer. Então, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. E os caras acabaram de descobrir que o fogo, do mesmo jeito que a sarça ardia e não se consumia, o fogo de Deus estava ali, ninguém se queimava. Mas não tem jeito. Quando você está diante de Deus, antes de você ser transformado, toda a sua jacuzice vai saltar. Porque eles têm uma constatação, mas eles falam assim, não, por que a gente já morreu? A gente não morreu até agora, né? A gente não morreu até agora, ninguém morreu. Mas vai que a gente morre. E esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo como nós ouvimos e permanecido vivo? Vocês, familiares. Não, mas a gente não quer permanecer vivo. Aí, faz o seguinte, Moisés. Fica você com Deus, ouve tudo que o Senhor teu Deus te disser, e você fala com nós, e nós faça para o resto, e fica assim, é melhor assim. Porque vai que uma hora Deus mata a gente, né? Aí Deus vai falar para Moisés, eu ouvi as palavras deste povo, Moisés, que eles te disseram. E eles falaram bem. Aí a gente acha que Deus está fazendo um elogio, né? Deus está, na verdade, fazendo uma confissão de resignação. Eles falaram bem, você tem razão. O povo quer nada comigo, não. Falaram bem. Então faz assim. Fala para cada um voltar, eu vou falar com você e vocês vão falar com ele. Quando você entende esse contexto, aí você começa a entender os porquês daqueles mandamentos tão estranhos. Tem outros mais estranhos. Tem o mandamento do ciúme que a gente viu no passado. Tem alguns mandamentos assim, por exemplo,
eu vejo Marco Feliciano implicando com os homossexuais, baseado nesses mandamentos que Deus falou a Moisés naquela situação mesmo. E Deus também falou a Moisés uma coisa que implicaria o Marco Feliciano. Lá em Deuteronômio, esqueci o capítulo, mas é o primeiro versículo desse capítulo. Diz claramente que todo bastardo está proibido de frequentar as vossas assembleias eternamente. Agora imagine isso no Brasil, né? Onde até os filhos legítimos vêm com caráter de bastardo, porque foram feitos debaixo da cachaça, sem amor nenhum. E o Marco Feliciano, estou falando dele aqui, que ele é uma figura pública e é público o que ele faz de coisa ruim. Não sei se você sabe, o Marco Feliciano é filho da empregada na casa dele. É um senhor bem idoso que pegou a empregada e saiu o Marco Feliciano. Para a gente ser cru como ele é cru, com a sua falta de amor. Quer dizer, falta de amor vale quando é dos outros. Mas se ele quer que o mandamento da homossexualidade valha, o mandamento do filho bastardo tem que valer. Eu imagino o que era ser filho bastardo em Israel, né? Que eternamente não podia participar das assembleias. Era visto como uma maldição. Aí Deus pega um bicho daquele, ergue um pregador na nação. Eu não vou nem discutir isso com vocês agora não, mas eu acredito que ele foi chamado por Deus mesmo sendo aquele vexame patético, para ele vir zombar de quem ele não deveria zombar, mas ele mesmo se imiscuir. Né? Isso tudo mostra como é que a gente é duro o tempo inteiro para receber a palavra de Deus só para pegar o que nos serve, ou para usar contra o outro o que eu acho que serve para o outro. Mas na verdade o que o texto está dizendo? Está mostrando. O Moisés está dizendo, olha, então como vocês não quiseram a presença de Deus constante, as coisas ficaram assim. E aí através do mediador, como vocês não querem se relacionar com Deus, o que é que espera um ser humano que prefere não se relacionar com Deus? A vida como ela é. E como a vida é? Deus não vai ficar agora filosofando com vocês, porque Ele apareceu para vocês e vocês achavam que uma hora ia morrer porque vocês desconfiam de Deus. E essa palavra é atual, porque não estou aqui para poder debochar nem zombar de ninguém, mas a gente está aqui em reunião, num grupo, numa eclésia, para se perguntar: eu confio realmente em Deus? De fato a gente confia em Deus? Está me lembrando até de um trechinho de música que eu postei lá no meu Face hoje, né? Que os anos se passaram, aí Isaías, 800 anos antes de Cristo, chega e fala assim: quem crê na nossa pregação? Porque os caras já não acreditam em Deus, vão crer na nossa pregação? O Evangelho é aquela coisa assim, que as pessoas não creem. E é engraçado que o ser humano é profundamente incrédulo. Você vai numa academia, numa academia científica, nas faculdades, universidades, etc., o que você mais encontra lá são duas coisas concomitantes: muito conhecimento e muita credulidade. São as pessoas que mais acreditam em horóscopos, em incensos, em cultura indiana. Mas isso é só uma filosofia. Mas na verdade ele trata a filosofia como uma divindade. Porque o ser humano ele é crédulo. O problema do ser humano é aquilo que Jesus disse lá em João 16, versículo 8. Que quando o Espírito viesse nos habitar, ele iria convencer o mundo do pecado. Fala assim: o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicando: do pecado porque não creem em mim. Ou seja, qual é o grande pecado da humanidade? É que as pessoas creem em tudo, menos em Jesus. Esse é o pecado do qual o Espírito nos convence no movimento diuturno, o dia inteiro, diário, todo dia e eterno. Porque quando você crê num departamento da sua vida, se deixa crer, o outro logo muda. E aqui a gente poderia pensar em muitas coisas que te fizeram crer menos o tempo todo. Que às vezes você está tranquilinho. E chega uma hora que você fala assim: aí é demais, eu não aguento crer em Deus isso aí não. E aí a gente vê que nos dias de Jesus, que falou essa palavra, que o pecado da humanidade é não crer nele, porque a humanidade crê em horóscopo, a humanidade. Vocês vieram para essa reunião aqui. Alguns devem ter pegado ônibus ou dirigido seus carros crendo.
Porque ninguém antes de sair de casa fez uma revisão do carro. E até o próprio ato de fazer uma revisão do carro é um ato de crer. Porque vai saber o que é que o mecânico fez. Né? Alguém matou o Teori Zavascki. E ele foi crendo. Então você vai viajar, pede para revisar um carro, você entra num ônibus, você acredita nas normas sociais que foram criadas. Às vezes o motorista nem tem carteira, você está andando no ônibus dele todo dia. Né? Você crê no alimento que você dá para o seu filho. Crê tanto que quando a gente tenta dizer alguma coisa, você fica irritado. Água, 20% pus, sangue, bactérias, coliformes fecais. Esse é o leite de qualidade. Mas você acredita que o leite da vaca lá da roça, daquela avenida Flamengo, quero saber se aquele cara lá vende leite que eu quero comprar no momento. Tem umas vacas pastando ali na frente. Vou passar lá que eu quero comprar aquele leite. Que é um leite tão bom que você toma um copo, está satisfeito. Então, esse leite de qualidade aí, ele é tão maravilhoso que você toma 4 caixas e nada, porque não tem leite ali. Mas a gente crê porque a propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil, como diz a canção. A gente crê, quando alguém vai falar, ih, professor, de vez em quando eu me arrisco, de vez em quando quase sempre eu me arrisco a falar dessas coisas para os meninos, né? E aí o que o Marx chamou de alienação social é a coisa mais verdadeira do mundo, porque basta você falar a primeira frase, ih, ó, pode falar o que você quiser que eu vou comer o triplo de coisa que eu como. Ficam ofendidos, porque a humanidade é crédula, a humanidade crê. A humanidade crê tanto que basta você ver a situação política e jurídica do Brasil hoje, que não adianta você dizer nada não. As pessoas não querem discutir porque elas decidiram que nisso elas vão crer. Está vendo? Mas a gente crê em tudo, mas não crê em Jesus. Então, o Espírito vai nos convencer do pecado porque não crê em mim. Quando é para crer em Jesus, eu preciso agora me cercar de todos os livros, de todas as teorias, comparar Jesus com um monte de Deus aí para ver se dá certo. E aí faz como a canção que eu estava me recordando, né? Que ela traduz bem tudo que acontecia ali quando chegou na plenitude dos tempos. Israel fino. Sinagogas, templo de Herodes, tudo muito bem feito. E aí a canção diz, curiosos fariseus e escribas, ou seja, os donos do conhecimento, cercavam o Messias, mas não era nem para conhecer, não era para nele uma falha achar. Mas Jesus, por parábolas, já sabendo que esses caras não criam nele, maravilhas ensinou. E os incautos fariseus não podiam entender o discurso do Rabi. Aí queria um motivo para nele acreditar. Aos motivos. Você é profeta? És um sábio? De onde você é? Mostra um sinal. E a crença deles foi rejeição. Rejeição foi a oferta que eles ofereceram a Deus em pessoa. Né? Então, depois iam ver, como é que sabe tantas letras sendo que você não estudou? Como é que você ensina essa doutrina sem você ter aprendido? Ah, esse é o carpinteiro que habita no nosso meio, lá no deserto, esse é o fogo fumegante que vai matar a gente uma hora. Mas esse é um carpinteiro, esse sabe dar martelado na cabeça da gente. Né? Mostrando assim, Deus pode te dar todos os motivos ou nenhum motivo e você vai culpá-lo de ter dado todos ou nenhum motivo para crer. Porque isso não tem a ver com palavras, isso tem a ver apenas com espírito, com uma experiência que é de cada um com Deus, onde falar disso aqui no reunião só te ajuda a abrir os portais do coração. Agora, mesmo com a porta aberta, na hora que ele começa a entrar, você vai começar, sei lá, o meu Espírito Santo é para hoje? Mas dons são para hoje? A Bíblia realmente é a palavra de Deus? São perguntas primitivas, né, que o escritor aos Hebreus uma hora meio que perde a paciência. Gente, você fica aí lançando mão de novo. A gente não vai fazer isso, lançar mão de batismos, de batismo de boste, de doutrinas. Isso aí a gente vai fazer se der tempo. Porque o que importa agora é a gente ir para coisas elevadas. Mas de repente, até para a gente ir para coisas elevadas, é necessário a gente dar uma revisitada nisso aqui. Porque quando você entende o que aconteceu aqui, Deus se manifestando de verdade, você vai entender que não é questão de eu ficar dizendo que Deus, mas Deus fez isso, Deus é contra a mulher, Deus odeia viados, Deus...
Não, não é Deus não. Isso tudo foram coisas que vocês quiseram. É assim que a coisa é. Todo aquele que no meio desse processo que vocês quiseram clamar a mim, eu responderei e anunciarei grandes coisas e ocultas que vocês nem sabem. Mas já que vocês como um coletivo são assim, acreditam no motorista, mas desconfiam das Escrituras, então vivam a vida como ela é. Não deixarei de ser o Deus de vocês, mas vocês continuarão com a chance de perguntar para mim, Senhor, qual é a minha nisso? Porque a gente não tem que perguntar quem é o Senhor, quem é Jesus. Tem um autor aí muito querido pelos acadêmicos da teologia chamado A.W. Tozer, e tem um outro mais radical ainda chamado A.W. Pink. Não sei se eu ouvi falar desses nomes. Mas são caras que fazem obras faraônicas teológicas sobre a ira de Deus, a soberania de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, que é uma blasfêmia, porque eu vou me atrever a descrever Deus. É meio complicado isso. Mas isso tudo são vestimentas que a gente usa para ficar se escondendo de Deus. Porque melhor do que encarar a Deus mesmo é eu falar do amor de Deus. Melhor do que eu me relacionar sem roupa nenhuma com Deus é eu criar um estilo de pregação. Seja uma pregação mais batista, água branca, talmidim, seja uma pregação mais empresarial e estratégica, com os dedos apontando o norte, seja uma pregação mais psicologizante, onde o que importa da Bíblia é você tirar as lições psicológicas para as pessoas fazerem uma viagem interior e sempre com aquele jeito amoroso. Quando esse é o jeito da pessoa, tudo bem, é o jeito da pessoa. Eu também tenho o meu jeito. Né? Mas quando isso vira uma roupagem discursiva, é uma roupagem discursiva para te distanciar de Deus. Tem também aquele jeito pentecostal que se Deus não estiver estressado, ninguém vai ouvir o que ele está falando, porque esse cara não tem Espírito Santo, ele fala muito pausado. Ele tem que dar uma sacudida para ver se anima a galera. Olha só, é tudo dentro do Evangelho, mas são mecanismos humanos para a gente continuar se escondendo de Deus com esse espírito. Deus está presente, mas será? Se passa assim que Deus faz? Aí Deus fala assim, então tá, é assim que vocês querem, é assim que é. Agora, aquele que no meio desse negócio todo for querendo se libertar dessas questões, eu tenho coisas grandes e ocultas que vocês nem sabem para falar. E de repente é por isso que as grandes revelações que a gente vai tendo, às vezes aconteceu com Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo militante contra o nazismo. Ele chegou mesmo a planejar a morte do Hitler, porque numa situação daquela, nem é pecado você se juntar com pessoas que querem tirar um tirano daquele, que quanto mais porcaria fazia, mais próspero era. Aí a igreja, esse homem rebelde queria atentar contra a autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. Oh, meu Deus do céu. E aí depois que ele morreu como um rebelde, todo mundo descobriu como que o Dietrich Bonhoeffer era um homem que conhecia Deus como nenhum dos seus acusadores conhecia. Né? E afinal de contas, Hitler não era Jesus, ele era um político, né? Tirar um Hitler da parada é livrar a humanidade inteira. Né? Você pode achar que ele foi exagerado, não. Mas era o que tinha para fazer no momento. Alguém acha feio o que Davi fez nos tempos dele? Alguém fala, não foi Deus que chamou Davi, Davi foi chamado para poder colocar a pessoa na sangria. A humanidade era assim. E desde que a humanidade falou assim, Senhor, fica aí no meio da sua fumacinha, que eu quero aqui meus esqueminhas. Isso acontece em vários momentos. Ali no Deuteronômio, Moisés está contando como que começou, que dali que vem aquelas leis absurdas. Foi assim que vocês quiseram a vida, sem vocês encararem vocês na minha frente, vai ser desse jeito. E aí, aquilo que podia ser apenas uma maldição, e nós não podemos perder o senso da realidade, nós dizíamos um planeta maldito. Por quê? A gente é muito bebezinho para servir a Deus. Eu conheço muitos servos do Senhor e servas que são pessoas maravilhosas. Viram vendedoras de Mary Kay, Rinodê, pessoas que fazem discursos enormes e tal,
coach. Alguns de coxa evoluem para coxinha. Mas quando se trata do relacionamento deles, eu queria alguém para cuidar de mim. Eu preciso de cuidado. Deus olha assim, você é o coach, está aí, precisando de cuidado? Não é um convite para que a gente seja frio, mas é para que a gente seja responsável. Então a pergunta, quais são as roupagens que você tem usado? É a sua riqueza? Que o rico não se achega a Deus porque ele tem de tudo, ele não precisa de Deus. E o intelectual não se achega a Deus porque ele tem todo o pensamento para não se achegar a Deus. E a mulher não se chega a Deus porque ela na Bíblia está dizendo que Deus ia desgraçar a vida dela por causa de um ciúminho de marido dela. E o escravo não se chega a Deus porque Deus instituiu o sistema de escravidão. Ou às vezes o escravo não se chega a Deus porque ele é escravo, mas ele tem uma personalidade corrupta, como essa que a gente viu nos últimos dias aí do Espírito Santo, que é assim, se tirar o patrão, eu preciso ser escravo, porque se tirar esse cara de cima de mim, eu acho que eu faria o triplo. E aqui não estou justificando escravidão, estou dizendo que os seres humanos são assim, na opressão ou sendo os opressores. Né? Ou de repente você é uma pessoa que tinha muitos ideais sobre Deus, que a sua vida estava toda programada e aí um namoro acabou com a sua vida e o namoro não acabou com a sua vida não. Ele só acabou, ele só alimentou a sua desculpa de não se relacionar com Deus. E tem até a psicologia que vai dizer que essa busca por Deus, o nome disso é delírio. Delírio. Ele achou um objetivo na vida dele. Delirou. E aí, no delírio, você vai fazendo projetos e tal. E, na verdade, tudo isso é verdade só até certo ponto. Né? Por isso que a gente sempre tem essa tensão entre o que é evangelho e o que é religião, porque o evangelho pode estar embrulhado em muitas questões religiosas. Mas o evangelho na nossa vida é esse constante tirar de capas da religião. E é curioso que eu estou dizendo aqui para pessoas que só estão aqui porque pelo menos se sentem alcançados ou têm alguma consciência do amor de Deus. Porque para quem está lá fora, esse povo está reunido aí, o que vocês estão falando nessa casa aí? Ai, cada um com a sua babaquice, né? Eu prefiro ver Faustão, esse povo está ali falando de Deus. Então, para as pessoas que estão lá, que ainda não foram iluminadas, não quer dizer que elas não sejam de Deus, mas umas foram iluminadas, outras têm consciência disso e outras não, para essas pessoas não haverá cobranças. Tanto é que você também vai ver outra coisa curiosa no livro de Deuteronômio, é que Deus fala assim, olha, não passe pelos territórios de Edom, não passe pelo território dos Amonitas, dos Moabitas, porque eu dei aquele território para eles e não quero vocês passando lá. Olha, tem uma informação aí que eles não entenderam, os iluminados. Deus se revelou para eles, mas Deus tem muita gente nessa terra, inclusive edomitas, amonitas e moabitas, e até midianitas, e até babilônicos. Basta você ver frestas disso nas próprias escrituras, né? Quando Deus fala com Nabucodonosor, quando Deus fala com Beltesazar, quando Deus fala com Nabonidos, quando Deus fala com Ciro, todos reis pagãos, com os quais Deus falou, inversamente proporcional ao silêncio absoluto de Deus em relação ao sacerdote de Jerusalém. Ou seja, Deus tem a terra inteira para ele, mas quem está aqui hoje só está aqui porque adquiriu alguma consciência disso. E é para essa gente que está aqui que a palavra de Deus vem com esse teor mais ácido, às vezes mais áspero, mais pesado. E aí você vê que foi para esse, por exemplo, os babilônios foram tendo as leis construídas lá, nos tempos de Moisés, quando eles estavam no deserto. Mas com Moisés no deserto, tinham leis rigorosas. Você vai vendo, por exemplo, que Jesus ele tinha um discurso do mundo. E o João mostra muito isso, né? Gente, o mundo vos odeia. Não fique assustado se o mundo odeia vocês. E quando você vai ver na dinâmica do Evangelho de João, você vai entender que o mundo não é o mundo que a gente acha que é mundo. Dos ateus, dos acadêmicos. O mundo é o mundo daqueles crentes ali. Ó, vocês estão numa nação chamada de Israel. Nação santa, povo escolhido. Mas
Essas pessoas, com a iluminação que elas receberam, elas odeiam vocês. E elas odeiam vocês porque elas não conhecem a mim, mesmo sendo do povo escolhido. Olha que dinâmica mais interna é essa. Porque quanto ao mundo lá fora, que você chama de mundo lá fora, Malaquias diz, eu recebo o culto da humanidade inteira. Isso aí que vocês se condenando, que é macumba, que é batuque, que é não sei o quê, eles estão fazendo isso na inconsciência deles em relação a mim, mas é para mim que eles estão fazendo, que eu estou recebendo. Chamem isso de universalismo, chamem isso de, essa salvação para esse cara. É só você ler a Bíblia com os olhos corretos, que é isso que você vai ver. Por isso que os profetas foram mortos, porque eles falavam coisas que Israel não suportava ouvir. Esse cara está dizendo que Cananeu foi escolhido por Deus? Serra dele no meio, serrador, Isaías. O Isaías entregou uma profecia também. Sabe aquele povo lá do norte? Aquela gentinha, Galileia, dos gentios, que vocês chamam? Pois o povo que andava em trevas viu uma luz. E o Isaías fala isso lá no Judá. Que? Não pode falar assim que Deus tem muita gente salva num bloco de escola de samba que vai sair no carnaval. Você acha isso um absurdo? E aí tem aquelas pessoas que tem uma estrutura meio direitista, meio coxinha. Esse cara está dizendo então que o negócio agora é ir para o bloco de carnaval. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você que se sente consciente da salvação vai entender que não é função sua julgar quem é salvo ou não salvo por estar ou não no bloco de carnaval. Você vai se examinar diante de Deus, que chega para você e diz, se você tem ódio dessas palavras, você é até meu, você é minha, mas você ainda não me conhece não. Você está igual aqueles filhos lá, tanto o pródigo quanto o bonitinho de dentro de casa. O pródigo achou que o pai estava meio velho arregaçado e falou, me dá o que você tem aí que eu quero curtir a vida do meu jeito. Mas o outro que não saiu de dentro de casa também não sabia festejar. A gente é assim. Então, quando Jesus falava de mundo, ele estava falando desse mundo, que é, na verdade, o mundo das ignorâncias que nos cercam e por vezes nos invadem. Que é, Deus é amor, por que até agora a minha vida é essa miséria? Ainda tem gente para ensinar isso, né? O dia da revolta, Deus vai ter que provar que Ele é amor, ou é hoje, ou eu rasgo a Bíblia. Esses são os demônios dos mundos que nos odeiam. Deus ama o Papa Francisco. Aquela Babilônia, resto de Império Romano. Pois é, mas ele está provando pelas palavras e pelas obras que ele é dos dele. Agora, esses caras que promovem reunião para você se revoltar com a pobreza que Deus deixou você ter, supostamente, esses são os anticristos, como João dizia, que estão no nosso meio, não é lá fora. Então, quando Jesus falava de mundo, ele estava falando exatamente disso. É de gente que se percebe iluminada, mas odeia essa mensagem da iluminação. É gente que foi iluminado, mas ele está com... Como é que é daquela doença ocular que você vai tendo, não consegue mais ver a luz? É glaucoma, né? Astigmatismo? Pois é. Está com fotofobia generalizada. Dos olhos para os olhos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o que vira armadilha para nós são esses pacotes, né? Você tem desde os pacotes práticos, a gente tem que reunir aqui, mas os milagres tem que acontecer, ué. É engraçado, eu nunca vi Jesus reunir ninguém para acontecer milagre. Hoje é o encontro dos milagres. Não, se tiver que acontecer, vai acontecer. E isso é tão engraçado porque a gente vive num momento tão cheio de departamentos ideológicos, se o milagre acontecer aqui, tem gente que vai ficar com raiva. Não, mas isso acabou. O amor de Deus é o que vale agora. Então por que você vai com raiva de o amor de Deus ter sido demonstrado numa cura que não estava sendo buscada como grupo, embora ela estivesse sendo buscada como indivíduo? Porque Jesus sempre foi contra a gente se reunir para buscar cura, né? De reunir para buscar provas da presença de Deus. Essas são as abominações. Agora, se Deus quiser curar um aqui, Ele vai curar. Se Ele quiser falar com alguém aqui, Ele vai falar.
Mas a gente cria esses pacotes, né? Que é para a gente suportar a luz que atingiu os nossos olhos fotofóbicos. Assim, não, eu não posso acreditar que isso seja de Deus e que esse cara está falando dessas coisas aí. Toda vez que uma coisa te incomoda demais acerca disso, pode se perguntar. Tem alguma coisa aí dentro que tem que se converter. E esse é o chamado de Jesus para a gente o tempo inteiro. Jesus seria considerado chato nesse sentido, porque ele era um homem bacana no dia a dia, ele era um ser humano muito simpático, muito caloroso, etc. Mas quando ele estava pregando, a mensagem dele era muito insuportável. Pega o sermão da montanha. Quem é que suporta aquilo? Bem-aventurado os pobres. Ih, Jesus, não. Eu sou da cidade do Dória. Pobreza, não. Bem-aventurado os mansos. Que manso, mete a mão na cara. Porque homem faz assim. Panguá, vai ficar panguando. Deus falou que eu vou cantar. Vou ficar à toa cantando. Se Deus falou que é para você cantar e você está achando que cantar é ficar à toa, então o problema não está em Deus, está em você. Olha aquele outro momento que Jesus chega lá no templo e aí ele começa a falar e aí todo mundo olhando para ele como se ele fosse um anjo. Um anjo por quê? Os egos estavam satisfeitos. O cara que curou o cego, está aí, o templo cheio. Mas quando o anjinho que curou o cego começou a falar assim, alguém gritou lá no meio, porque Deus incomoda e as reverências brotam, né? Mete um salve a ti mesmo. Aí Jesus devolve, que ele era chato. É verdade, bem disseram vocês, cura até de mesmo. Agora eu vou falar para vocês. Lá em Israel tinha muitas viúvas, mas aqui cuidando do profeta Elias foi lá de Sarepta, uma cananeia. Já endureci. Olha, tinha muitos leprosos em Israel, mas o Eliseu curou foi Naamã, o sírio. Falar em Síria hoje é quase responsabilidade, né? Lá de Alepo. Aí os caras ficaram loucos, o anjo virou demônio na mesma hora, porque disse que o pessoal estava no culto, no templo. Tá vendo que é o mundo? Não é o mundo do boteco, é o mundo do templo. Eles pegaram pedras para atirar, te pegaram. Jesus, sai daí, você está falando besteira aqui, rapaz. Levaram. E aí Jesus escapuliu entre eles, porque levaram ele até o cimo do monte para jogar lá de cima. Deus, o Salvador do mundo, se sujeitando a uma coisa dessa. Só para dizer, eu me sujeito sim, porque vocês têm que se enxergar. Daí que vem aquela palavra, deu uma na esquerda, dá à direita. Isso é uma palavra de muita, não vou falar hombridade não, que é um termo muito machista, liga muito a homem, mas muita propriedade. Bateu, se bater na outra te fizer crescer mais, pode bater. O bater é isso. É quando você não perde o medo de apanhar, porque você entende que o apanhar ali vai ser semente para alguma coisa. Jesus fazia muito isso, né? Ele não deu a face, mas se deixou levar para o monte para ser jogado. E aí, quando não tinha mais gente, ele escapulia. Mas ele foi até a beirada do monte para ser jogado de lá. Para ensinar para a gente isso, que às vezes para você levar a sua fé em Deus a sério, você acaba tendo que assumir feições, às vezes, supostamente antipáticas. Porque ainda teve que aguentar depois os discursos dos anciãos, né? Aí, tá pegando aí, ó, o povo pegou, levou, não tem autoridade nenhuma. Se fosse miliciano, chamava a polícia. Essas duas manifestantes aí se beijando no meio do culto da gente. Ninguém nunca me expulsou de lugar nenhum. Aí Jesus está assim, gente, eu fui expulso, vocês serão. Você está chateado porque te rejeitaram. Porque trataram você pior que barata. Eu fui tratado. Aí Hebreus vai dizer, ele nem fez caso da ignomínia. Não fazer caso da ignomínia, do desprezo, não é você sentir as dores disso, né? Rejeição dói. E ele chorou, né? Chorou com forte clamor diante do Pai. Mas diante dos homens, dessa cultura homofílica, ele se manteve firme, desprezou o desprezo. Então, quando a gente vê essas pessoas rejeitando a Deus,
Isso ficou nas escrituras para a gente aprender a não fazer igual. Não façam igual a isso. Se Deus aparecer com você, no seu meio, a gente faz isso na intimidade. Poderia contar muitas histórias aqui, mas eu acabo que vou pessoalizar demais, mas eu conheço pessoas maravilhosas que têm dons dados por Deus. Você pode estar numa igreja onde isso não seja permitido ser usado no coletivo. Mas aquele líder que não permite você usar isso no coletivo não pode ir no seu particular por um simples fator que Jesus nos ensinou. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. A ninguém chamareis meu guia. O seu guia é Ele. E se o seu guia te dotou de dons, por que agora você vai esconder sobre a autoridade da sua comunidade? Não quer deixar você usar ali, não usa. Não acabou o culto, na portinha Deus quer que você fale alguma coisa com alguém? Pode falar. Ah, mas isso é muito psicologia. Tem que ver o que é falso, o que é verdadeiro. Por que só nesse aspecto? Não vai discutir isso com as pessoas, como Jesus não discutia as palavras dele. Imagina Jesus mandando para o templo a homilia da pregação, né? Hoje eu vou falar sobre isso. Eu nunca ia entrar em lugar nenhum. Chegava lá, tem umas cenas que são até, aos nossos olhos, patéticas, né? Para ter um grande evento na cidade. Aí diz que Jesus vai e entra na porta das ovelhas. Pode ver uma portinha para as ovelhas entrarem. Ele entra lá, fica lá guardando. Aí tinha um ritual que o pessoal jogava uma água para simbolizar o rio de água viva que ia fluir do trono de Deus para a cidade, a esperança que Israel tinha. No meio daquele negócio, Jesus olha assim, que essa palhaçada, eu vou acabar com isso agora. Aí ele olha assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Vixe, o doido chegou. Ô doido. De vez em quando aparecem situações onde você tem que ser doidão assim. Mas isso não acontece todo dia. Todo dia você tem uma loucura para carregar. Que é que eu estava falando sobre determinados dons que o nosso colorário cristão atual não suporta. Mas se você tem, você sabe que é Deus. Mas Alex, você pode estar alimentando a loucura de algumas pessoas. Não estou alimentando pelo simples fator. Deus é Ele, não sou eu. Se for loucura, vai aparecer como loucura. Se não for, não será. Não sei eu ficar, mas você tem que formatar as pessoas, tem que ensinar elas a maneira correta. Tem não. A palavra está escrita que o Espírito de Deus nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne. Isso não parou em 1 Coríntios, não. Isso é atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto eles rejeitaram o fogo visível. E a gente hoje está rejeitando o fogo invisível. Pelo amor de Deus, eu não estou pedindo para ninguém que virar pentecostal, porque isso aí já é fogo estranho. É fogo feito por grupos, por pessoas. Agora, como indivíduos, cada um aqui tem uma vida com Deus e recebeu dons dele. Porque diz o texto em Efésios 4 que o mesmo que subiu, ele também desceu. Foi no mais profundo abismo e concedeu dons aos homens. Aí alguém fala assim, mas esse dom, no grego, concedeu dons. Desde dons no sentido amplo, da sua graça derramada sobre todo, até dons no sentido atômico. Vai lá em cada átomo que forma cada organelo da sua célula, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso no macro e no micro. Só um bobo que não acredita nisso. Fica acreditando em motorista de ônibus, em teoria, em dicionário de teologia. Mas aquele que disse, quer conhecer a respeito da minha doutrina? Faça a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que vocês creiam nele, é só isso. Coisa tão simples. Creiam no meu Pai, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, que a gente não cometa mais esse pecado de ficar colocando cerimônias entre a gente e Deus. Eu sei que esse não é um exercício fácil, por isso que ele tem que ser diuturno. Mas a gente precisa se relacionar com Deus. E não ficar colocando até os dons que Ele nos deu como desculpa para não dizer, eu tenho medo, vai que Ele falou, me mata de vergonha. Já é desconfiança. Por que Deus te deu uma coisa para te matar de vergonha? As vergonhas são aparentes, né? Como aquela história lá, o pessoal chega diante de uma vermelha e Moisés, mas Senhor, por que o Senhor não quer chegar até aqui? Moisés, por que você clama a mim? Sério, mais? Você esqueceu que eu fui com você até aqui? Você fez um monte de coisa já? Para.
Mas a gente é assim, é teimosamente incrédulo em Deus. Por isso que a frase de Hebreus ela é grave, quando ela fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, que Deus mais condicionante. É porque o Deus Todo-Poderoso, ele se sente machucado. Até porque quando você vai se enxergar, você acredita mesmo em tanta coisa, mas acerca de Deus você tem todos os caminhos que você cria. Agora, ele é o galardoador de todo aquele que o busca. Que já pensa logo no final das Olimpíadas. Não, ele é o galardoador, porque você vai descobrindo quanta vida você pode viver nessa vida que é tão curta, nesse planetinha malditinho. Mas a vida eterna já está em você. Então, não rejeite nem a passagem que está contando essa história e nesse fogo que te consome por dentro, porque é o fogo que consome e você acha que você está sendo consumido, mas na verdade os seus fantasmas é que estão sendo consumidos, os seus medos é que estão sendo consumidos. No final fica tudo bem. Eu me lembro, para encerrar aqui, tem coisa que apavora a gente. Se um sonho apavora, imagina na vida real, né? Eu me lembro que a gente sonha com esse negócio de ficar perdendo dente. Eu me lembro que no ano 2000, quando eu fiquei sabendo que a gente um dia ia estar nesse espaço fazendo um culto, quando nada disso era possível de se acontecer, eu lembro que eu tive um sonho que eu ia para o espelho e o dente caiu dentro da frente, os dois. Eu tenho um aqui emendado. O dia que essa emenda cai aqui é um pavor, né? Eu não trabalho, não faço nada, talvez eu briguei com um susto e eles não entenderam. Aí perdi os dois dentes, pá! Eu disse assim, meu Deus, em 2000, não lembro quantos anos que eu tinha, eu olhava para o espelho, eu com tal idade, sem desdentado, meu Deus, é um pavor horrível. Só que, quando eu achava que estava tudo perdido, escovava o dente, eu escovava a boca e achei que estava escovando um buraco, eu dizia assim, o dente estava lá, não entendi como é que era aquilo. Aí eu fiquei com aquele sonho martelando, e aí uma vez Deus usou alguém para falar isso, aqueles são os dois dentes, é você e sua esposa. Dente! Que vai parecer que tudo vai estar perdido, mas quando for tudo escovadinho, está tudo lá. E é legal Deus falar isso, porque as coisas que aconteceram de 2000 até aqui, realmente, é um sonho ultra verdadeiro. Não vamos falar de sonho, não, gente. Essas coisas eram lá do período do apóstolo Paulo. Primeiro que eu tenho convicção que eu não estava pedindo sonho nenhum. Nunca pedi essas coisas infantis que atrapalham a manifestação do Espírito em nós. Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ver um anjo. Já contei para vocês uma experiência horrível que eu tive e que Deus teve que atender a pessoa com misericórdia, né? A pessoa foi na minha casa e disse, eu só saio daqui depois que o Leleco falar em línguas. Estou lascado. E a gente de personalidade teimosa, eu estou assim, pronto, agora ferrou tudo. Porque eu não vou falar em línguas. E essa mulher não sai daqui enquanto eu não falar em línguas, então deixa Deus agir. Mas eu não sei que eu fui tomado por uma coisa. E alguém fala assim, mas por que Deus faz assim? Deus alimentou a infantilidade dela, é porque Deus é misericordioso e é amor. Ele não vai ficar negociando esses crescimentos dela, não. E você, que é tão informado, foi tomado em línguas lá, amém, ficou consolada, tá bom. Agora, para mim ficou a certeza que foi Deus mesmo, porque eu falei assim, eu não entendo dom de línguas. E agora essa mulher está pensando que ela é o quê? E aí Deus faz isso, né? Deus foi lá e consolou ela. Mesmo que ela saiu de lá assim, assisti, aconteceu. E são coisas que quem se enxerga não permanece nisso até a morte. Então a gente precisa aprender essas dinâmicas, porque dá raiva também. Mas olha só, em vez de Deus ensinar para ela, me tomou em línguas. Para de ensinar Deus, gente. Deixa Deus ser Deus. Porque você não questiona, tem alguém questionando aí, a reforma da Previdência vai acontecer. Está questionando na sua casa, vai acabar nos escândalos. A nossa indignação é uma mosca sem asa, não ultrapassa a asa dela na nossa casa. Mas a Previdência vai acontecer, as leis trabalhistas vão se lascar, o ensino médio já era. Mas Deus eu questiono até o fim, mas não é Deus não. E aí acaba acontecendo coisas blasfemas, onde às vezes é Deus mesmo que está falando, como eu já vi uma situação, uma pessoa chegar assim, eu te expongo!
Espírito Santo acabou de usar uma pessoa e a pessoa expulsou o Espírito Santo como se ele fosse um demônio. Como fizeram com Jesus? Né? Você é o Cristo, sou eu mesmo. Jesus, ó, silêncio total. Siga o seu caminho, não precisa falar mais nada, que seu gritinho de sacerdote estressado já mostrou quem você é. Rasgou a roupa. Por que está tão nervoso com a minha blasfêmia? Isso é que é o poder de Deus, né? Esse poder do silêncio. Sarcástico com quem se acha tal. E totalmente misericordioso com uma pessoinha desinformada que só sai dali se alguém falar em línguas. Ai de nós se a gente ficar elitizando Deus. Né? Mas o que isso tem a ver com o meu emprego de amanhã? Com o meu contrato que eu não consegui? Com o meu marido que está me chifrando? Com o meu divórcio que eu não resolvi? Aí é que está, é que o povo de Deus não consegue entender. Quando você começa a ter essa relação com Deus sem reservas, essas coisas até perdem muito significado. Porque você não tem medo de perder mais nada. Não quer dizer que você não vai dar importância a essas coisas que eu mencionei aqui. Mas medo de perder, não. A arquetipia velha já passou, que tem Cristo é nova criatura, nova criação. Então essas coisas não mais determinam a sua vida. E aí você está sendo ensinado aqui a não ser tentado a ter que ouvir mensagens sobre isso. Porque o mundo inteiro ouve mensagens sobre isso. A mensagem que é essa: olha, um dia Deus se manifestou um pouco de maneira que todo mundo aqui um dia gostaria. Mas se ele se manifestar, gente, não vou repetir isso, não, isso é tão chato, tão desagradável. Aquele fogo que fica lá, a gente não sabe que hora que aquilo vai parar. Aquela nuvem estranha. A nuvem está parada, tá querendo fazer alguma coisa que a nuvem não anda. Mas na hora que o menino deu piriri, a nuvem começou a andar. É Deus o tempo todo brincando com o nosso egocentrismo. Mas quando você descansa em Cristo como Josué e Caleb, você vai continuar tendo que correr atrás das suas coisas. Mas é tudo com paz, tudo com graça, tudo com amor, tudo com dor também, mas são dores que vão te fazendo não ter mais medo da morte. Se vocês quiserem entender isso, veja o discurso um dia antes de morrer do Martin Luther King. Ele está assim: eu estou indo, gente, mas eu estou em paz. Eu sei que eu vou morrer, mas eu estou em paz. Ou o discurso de Estevão, sendo apedrejado, e ele está ali, já estava em outra. Olha, estou vendo o filho do homem sentado à destra de Deus. E que esses caras querem fazer alguma coisa aí? Vai, manda para lá logo de uma vez. Podem chamar de alucinação, de alienação, do que vocês quiserem. Só vai descobrir o segredinho quem se desnudar na presença do Senhor. Isso é evangelho. Porque eu não estou convidando ninguém aqui a crer em mim. Eu quero uma vez para você. Eu não tenho credibilidade nenhuma. Eu estou aqui no nome daquele que tem toda a credibilidade. Então é para ele que eu te convido a olhar. Para ele que a gente fala assim, na nossa herança. Mas ele está aí, ó. Ele é lourinho. Ele é... hoje não está de samurai. Ele é samuraizinho. Ele é todo diversificado. E é nele que nós estamos aqui.